Olá, ouvintes da Mundial, da Vibe Mundial. Que prazer estar aqui com vocês, né? Chegar nesse estúdio é mágico. Eu chego aqui e eu fico assim ainda pensando, meu Deus, como é que vai ser, né? Às vezes eu confesso a vocês que ainda dá aquela tremidinha no estômago, né? Aquela coisinha, porque a gente tem que, por mais que a gente fale, por mais que a gente se expresse aqui nesse microfone, a gente sabe que a gente tem uma audiência, que a gente está sendo ouvido. E muitas pessoas, se a gente realmente não souber direcionar o que a gente fala, não souber ter uma intenção naquilo que a gente fala, as pessoas às vezes ainda assim, elas ficam meio que ainda com dúvidas de falar de Deus, falar de magia, falar de todo o seu universo. É complicado, né? Não é tão fácil assim, porque a gente tem que falar com o coração. E só falando com o coração, a gente toca o coraçãozinho de vocês aí do outro lado, porque é complicado, é muito complicado. Às vezes a gente, na hora do sofrimento, na hora que a gente está passando alguma prova na vida, né? Alguma adversidade, alguma coisa que chega a doer, e como dói nos momentos difíceis, realmente a gente tem que estar ali tentando buscar uma palavra, tentando buscar um conforto, né? Para que você possa ser confortado de alguma forma. Então esse é o nosso intuito, de chegar até aqui e conversar com você, tocar teu coração. A gente vai falar sobre espiritualidade, vamos fazer uma viagem por esse universo tão delicioso, tão gostoso, que é falar dos deuses, da magia, né? De tudo que encanta a gente e que tudo que a gente tem que descobrir nesse universo. Então quero dizer a vocês que eu estou na live do Facebook da Vibe Mundial, ao vivo. E quem quiser estar entrando por lá, no segundo bloco, eu vou estar fazendo aí as previsões, né? Tô aqui com o jogo de búzios, né? O Orixá pode estar falando com você, respondendo a sua questão, a sua pergunta. Quero dizer a vocês que dia 16 agora de dezembro, que é sábado, não sábado, né? Às 19 horas, estarei tocando na minha casa uma gira de cigano, povo cigano. Então, para quem quiser estar indo, é 1 quilo de alimento não perecível. Vamos lá ser abraçado pelos deuses, né? Então, para quem quiser estar indo, o meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Quero começar aqui o nosso programa de hoje com uma passagem bíblica para a gente iniciar com o pé direito o nosso programa. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Nossa, como é difícil a gente lidar com a família, com a nossa raiz, com os nossos ancestrais, né? Como é complicado você muitas vezes, e a gente tem muita dificuldade, eu entendo, porque eu também tive a minha família, tive problemas sérios, né, familiares, e não sabia compreender, não tinha consciência, nem compreensão das coisas, porque no momento que você está vivenciando, né, às vezes você tem um pai ausente, ou um pai tóxico, né, que não consegue te compreender, nem compreender a casa, parece que a energia da casa fica pesada, ou você também tem uma mãe que não consegue, às vezes tem um elo de rejeição, não te dá atenção, e você naquele momento você precisa. São situações que a gente muitas vezes carrega pelo nosso destino afora, né? A gente vai trazendo certas situações em que cria-se uma ferida, e essa ferida, ela sangra em determinados momentos da sua vida, principalmente quando você não está feliz, principalmente quando você não se realiza na vida. Você fica voltando lá atrás, nas suas raízes, e você fica se perguntando, por que, meu Deus, que eu tive uma família que não me apoiou? Por que eu tive uma família que talvez a minha mãe às vezes cria aquela carência em você, né? aquela vontade, porque tem muitas pessoas que trazem essa carência pela vida fora, né? E elas se entregam, e quando se entregam para alguém, por elas não terem tido esse abraço, esse carinho, esse diálogo nas suas raízes, né? Nos seus princípios, na sua base familiar, elas querem encontrar isso com o mundo, elas querem trocar isso com o mundo.
Então, quando elas se relacionam com as pessoas, a probabilidade de um sofrimento maior, de elas se apegarem, de se apaixonarem intensamente, é muito grande, né? Por quê? Porque sentem esse vazio dentro do peito, porque não tiveram um alicerce, não tiveram estruturas familiares. Muitas vezes você tem aí conflitos, até hoje, né, de pessoas da tua família que não conseguem te compreender, não conseguem te aceitar, né? Parece que bate de frente com você, você quer estar bem com o pai, com a mãe, mas tá faltando tudo, parece que falta tudo, porque você não consegue ter um diálogo, você não consegue ter a presença dessas pessoas na tua vida. E a gente traz muitas feridas com isso, né? A vida vai trazendo sequelas. A gente tem que saber lidar, a gente tem que saber, muitas vezes, desprogramar, que é o que a religião nos ensina, a nos desprogramar disso tudo, para que a gente possa renascer, para que a gente possa nascer de forma diferente para a vida, né? Ter um entendimento de que, muitas vezes, o pai e a mãe influenciam até certo ponto na nossa vida, mas a gente tem que criar uma raiz, princípios e convicções na fé, para que a gente não se perda, para que não exista uma perca lá na frente, para que você não venha se perder. Porque o que acontece? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu conheço pessoas que culpam, né? Ah, a culpa é do meu pai. Ai, eu tô assim. Muita gente que foi para as drogas, cria-se uma culpa, né? Um elo de culpa. Ah, a culpa é da minha mãe. Minha mãe não teve diálogo comigo. Minha mãe era uma mulher fraca. Então a culpa é dela. Ah, nada acontece na minha vida. Ah, a culpa é da minha mãe ou do meu pai. Ah, eu não me dei bem. Parece que as coisas para mim são amarradas. Mas eu vim de um lar confuso, né? Parece que a coisa já era confusa ali, complicada. A culpa é do meu pai, da minha mãe. A gente precisa entender que a primeira prova que a gente tem na nossa vida, a primeira, que a gente não escolhe, é a prova, é a família. A gente não escolhe o pai, não escolhe a mãe, nem o endereço que a gente vai nascer. Isso eu já falei várias vezes aqui. E nós temos que saber lidar para criar a nossa história, escrever essa história, esse roteiro. Porque a gente não pode modificar as pessoas, a gente não pode modificar as energias, a gente não pode. E nós temos uma ancestralidade, porque atrás do nosso nascimento, né, do nosso DNA, que é muitas vezes sanguíneo, né, é aquele DNA familiar, nós temos os DNAs espirituais, né? Você teve uma família que você não sabe quantas pessoas morreram antes de você nascer, quantas pessoas já estiveram nesse mundo antes de você vir ao mundo, e como é que funcionam esses karmas, essas provações. A gente precisa ter uma certa compreensão, um certo entendimento, para que a gente não fique buscando algo que está dentro da gente mesmo, para que a gente não fique tentando modificar as coisas que está dentro de nós. Porque existem muitos tratamentos, eu concordo, alternativos, né? Hoje em dia você consegue muitas coisas, tem muitas informações, mas o segredo está dentro de você. O segredo não está fora de você. Você não vai conseguir nada fora de você que te cure. Está dentro de você. Você precisa se desprogramar para se reprogramar. É isso que a nossa religião faz, é isso que os deuses tentam fazer com a gente. É tentar fazer você, primeiro, ter força suficiente para ter uma nova programação. A gente precisa programar um novo ser em você. A gente precisa fazer você entender que você não é culpado de ter tido tudo isso na sua vida. E não existe culpado nessa vida para as coisas que a gente vivencia, para os karmas que a gente tem, para as provas que a gente tem que passar. A gente precisa ter uma direção. Isso independe do pai, independe da mãe, da sua avó, da sua bisavó, do seu irmão. Você é uma alma que veio que tem uma utilidade nesse mundo. Porque não existe alma inútil. Não existe, Deus não coloca almas inúteis nessa vida. E você tem suas provas. E uma das grandes provas que a gente tem na nossa vida é o pai e a mãe. Nós temos que construir essa história.
Ah, mas é difícil, pai Anderson, falando assim. O senhor fala muito sobre isso. Eu consigo até entender o que o senhor fala, mas para mim tem sido difícil, porque eu tenho uma amargura dentro de mim, uma mágoa dentro de mim muito grande. Eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe. A minha mãe me rejeita, eu não consigo nem chegar perto, parece que ela gosta mais dos meus irmãos. Ou senão, meu pai é um alcoólatra, ou meu pai, ele vive desempregado, ele não tem condições de sustentar uma família, por que ele quis ter uma família? A gente precisa, muitas vezes, se redimir diante de Deus, das coisas de Deus. Nós não pedimos para vir ao mundo, mas nós viemos como consequência de uma prova, né? De um elo espiritual, do sagrado. E nós temos que cumprir a nossa missão. Porque se você abandona aquilo que está no teu destino, aquilo que está com você, você também será abandonado. E você será esquecido pela vida. E vai passar como uma pessoa despercebida pela vida. E a vida é muito ruim quando você se torna uma pessoa invisível, gente. A gente precisa tratar os nossos medos, os nossos karmas, né? Porque tem pessoas que trazem com isso feridas tão perigosas, né? E essas feridas, elas ficam camufladas dentro da pessoa. Então a pessoa começa a ter síndrome do pânico, a pessoa começa a ter síndrome do medo, né? Síndrome de você ser rejeitado pelas pessoas, você fica com medo da rejeição, você acha que o mundo vai te rejeitar, que ninguém vai abrir as portas para você, você fica com crise de ansiedade, querendo que tudo aconteça, porque você quer se livrar de algum problema, se livrar da família, você fica com uma crise de ansiedade de você querer resolver, e muitas vezes essas carências, esses vazios profundos, né? Porque tem pessoas que vão fazer terapia, né? Elas buscam a terapia para curar essas carências, curar essas tristezas, curar essas dores. E esse talvez não seja o caminho. Talvez a cura espiritual, ela é muito mais profunda. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo terapia para curar situações que são espirituais. E não vão ser curadas nunca. Nunca vão conseguir cura. Porque tem coisas que você tem que botar a mão no angu. Tem coisas que você tem que aceitar e resolver. Não pode ficar falando sobre o problema o tempo todo sem resolver a situação, sem resolver o problema. Aí você vai para uma terapia, você fala do problema o tempo todo, como se aquilo ali fosse curar a tua prova espiritual, a tua problemática espiritual, né? Nós temos chagas espirituais, nós temos feridas espirituais, que elas precisam ser curadas. Nossa alma precisa estar pura. Porque nós vivemos num mundo tóxico, impuro. E nós precisamos buscar a pureza da nossa alma. Para que a gente possa conquistar aquilo que realmente a gente almeja. Os nossos os desejos mais íntimos que você tem dentro do teu coração hoje. A gente se prende muito, né? Eu conheço muitas pessoas, porque eu tive isso na minha própria família, gente. Eu falo isso para vocês, e eu não venho aqui contar historinha. Eu tô falando real, situações reais. Eu também tive muito isso. Às vezes as coisas, eu mesmo dentro da religião não tinha compreensão como eu tenho hoje, essa vivência, essa maturidade espiritual que eu criei hoje. Eu ficava questionando os orixás, eu falava, gente, mas por quê? Por que que eu fui um filho que tive tanto problema familiar? Por que que eu fui um filho que o meu irmão é tão diferente de mim? Por que que o meu irmão fez escolhas tão doídas na vida, talvez? Ele foi muito envolvido com droga, com coisas ruins, e até hoje ainda não escolheu um caminho para ele, porque a escolha dele foi esse caminho. E eu, como tenho o jogo de busca, tenho oráculo, tenho como enxergar, eu procuro não me envolver, porque eu sei que eu não vou modificar, porque a gente só pode ajudar a quem quer ser ajudado, a gente só pode mudar a vida de quem quer realmente desejo de mudança. A gente não pode curar quem não tem o desejo, quem não tem desejo da cura. A gente não tem força para isso. E a gente precisa muito entender essas coisas, porque quando a gente não entende, quando a gente finge que não vê, ou quando você deixa a poeira debaixo da sujeira, a sujeira debaixo do tapete, eu quero dizer isso, você está só protelando a dor, protelando a ferida, protelando o problema, deixando para lá o problema. E vai chegar uma hora que você não vai poder encontrar culpados. Você vai ter que honrar, como diz a Bíblia, teu pai e tua mãe. Para você ganhar dias, anos, né, de vida, você vai ter que honrar. Então, de alguma forma, você vai ter que tirar de dentro de você o seu melhor.
de dentro de você a sua misericórdia. Você vai ter que aprender a lidar com o seu perdão. E a gente só consegue isso a partir do momento que você tem uma consciência espiritual, uma visão espiritual, né? Que aquilo não pode não deixar de existir dentro de você. Sim, vai existir, porque é difícil demais curar uma ferida assim. Mas a gente tem que saber lidar. A gente tem que saber lidar e transformar. A gente precisa de uma transformação. É desprogramar você da dor, é tirar, porque como eu disse e repito, doer vai doer. Mas a escolha de ser sofrido e de viver no sofrimento é sua. Se você quer viver no sofrimento, você pode escolher viver no sofrimento. Mas nós queremos viver na alegria, nós temos necessidade de ser feliz. Nós temos que escolher ser feliz, né? Você tem que ser forte, você tem que ser maduro, né? E ser feliz é algo essencial para a nossa vida. Então você não pode ficar arrumando situações na sua vida onde você fica arrumando culpados. Ah, eu não arrumo emprego por causa da minha mãe. Minha mãe não gosta de mim. Minha mãe me espragueja o tempo inteiro. Então essa praga ela vai te pegar. Sabe por quê? Porque você vai trazer essa praga pro teu caminho a vida toda. E você vai ser uma pessoa espraguejada. Você não pode trazer para você o negativo das coisas. Você tem que trazer o positivo. Ah, ela faz isso comigo, mas isso não vai me tomar minha vida, porque mais forte é Deus. Mais forte são os orixás na minha vida. Então a palavra tem muita força a partir do momento que se você proferir palavras bonitas e positivas para a tua vida. Se você disser que a coisa vai te pegar, ela te pega. Ela te toma, ela te possui. Ela acaba te dominando. Então nós precisamos lidar com as energias, gente. Porque não adianta você dizer, ah, eu tive um pai alcoólatra, uma mãe, muitas vezes, que neutra, não sabia, não tinha força pra nada, uma mulher fraca e sempre sofreu, ou eu tive uma mãe que me rejeitava, ou eu tive um problema muito sério com meu irmão e minha mãe sempre foi pro lado dele, ah, eu tenho problemas assim, e levar isso pra sua vida inteira. Você vai carregar isso, essa mala pesada a vida toda? Quando é que você vai acordar e dizer assim, eu não sou isso. Eu não sou uma mãe problemática, uma mãe que me rejeita, um pai complicado, um pai tóxico. Eu não sou isso. Eu sou uma pessoa de luz, de brilho, de encanto. Eu tenho o meu potencial. Eu sei o que eu quero na minha vida. Então eu não quero viver isso. Não posso viver um peso. E carregar esse peso que pesa 1 tonelada. Você vai carregar a vida toda. E ainda vai ser crucificado. Porque no mundo espiritual existe uma situação que a gente tem que aceitar. Nós não podemos mudar, podemos transformar. Aceitar é transformar. Não é você viver e se redimir a vida inteira. Isso. Mas é saber lidar com esse sentimento, essa dor, essa ferida. Que você muitas vezes vai carregar, não vai mudar. A gente não tem força para tudo. A nossa força vem dos mistérios, gente. A nossa força não é a nossa força. A nossa força vem de algo que está ligado no céu. Nós estamos ligados e conectados ao céu. Então nós temos os orixás que estão nesse mundo impuro, que é que a gente vive, para nos abraçar, para nos ajudar, que é a nossa própria essência, a nossa própria natureza, a natureza divina que está aí para nos ajudar. Então nós temos que nos redimir, nós temos que resgatar a nossa identidade espiritual, nós temos que resgatar a nossa alegria dentro de nós, a nossa felicidade. Porque não existe ação em nenhuma religião, não existe tratamento alternativo sem ser alternativo, não existe o piripimpim se você não tratar você dentro de você, se você não tiver um encontro com você. E muitas vezes você olhar para a tua família e perdoar, muitas vezes você olhar para o teu pai, para a tua mãe e tentar saber lidar sem se machucar tanto, sem se ferir tanto, saber fechar ciclo. A gente precisa fechar o ciclo. Porque se você deixar ele aberto, você vai caminhar com ele do teu lado a vida toda. Eu conheço pessoas adultas que dizem assim, ah, mas eu não fui feliz no casamento porque minha mãe me atrapalhou a vida toda. Ah, mas eu não fui feliz no amor porque minha mãe só me espraguejou, minha mãe não me permitiu ser feliz. Ah, eu não fui feliz no trabalho, no emprego, não prosperei porque meu pai, eu tive problema com ele. Eu nasci de uma pessoa que veio do fracasso, que fracassou. Eu tenho certeza que eu também vou fracassar. As pessoas têm essa coisa. As pessoas têm essa visão.
Muitas vezes que você veio da pobreza, vai continuar na pobreza, que você veio daquilo que não tinha nada, que você vai continuar não tendo nada, que você tem que tirar isso de dentro de você. Porque é da lama que nasce a flor do lótus. É da sujeira que muitas vezes nasce a pureza, as coisas boas. E se você não tivesse que ter nascido nessa vida, nesse lar, você não teria vindo. Você vê histórias de grandes personalidades, foram de dor, até mesmo personalidades bíblicas, né? Como Jó sofreu, Ana sofreu, Paulo sofreu. Não existe historinha contada só de amor, só de coisa boa. O próprio Jesus Cristo, como vocês sabem, a família não acreditava nele. A família não acreditou que ele era o Messias, que ele veio para a salvação. Foi um grande babalaô, pregou uma palavra linda e deixou para nós, para que a gente pudesse usar. Então nós temos que ter muito de nós depende de nós. Muito disso tudo que a gente fala aqui depende de nós. Nós não podemos arrumar justificativa a vida inteira para os problemas que a gente tem que decifrar, das adversidades que a gente tem que brigar e lutar. Porque a vida é assim. A vida, se isso aqui fosse só um paraíso, nós não estaríamos mais aqui. Isso aqui é para prova mesmo. E são provas aonde você vai conquistando seu espaço, com seu brilho, com seu encanto, mostrando a sua diferença, né? Nós temos que ter diferenças, nós não somos iguais, mas a gente precisa saber lidar com a nossa raiz, com os problemas familiares, que muitas vezes as pessoas culpam umas às outras, vira uma guerra. Ah, porque fulano de tal é fraco, vai pras drogas, é alcoólatra, meu irmão é alcoólatra, porque meu pai não ajudou, porque minha mãe é uma pessoa muito fraca, uma pessoa que neutra, que não tem força pra nada, não soube educar. Que isso, gente? A gente vai ficar a vida inteira arrumando justificativa pros problemas? Você não pode viver isso. Isso custa um preço muito caro. Será que você está preparado para pagar? Será que você vai pagar esse preço? Será que você vai ter força para... Essa conta vai aumentando e esse débito que você tem com a dívida só vai aumentando. E você nunca vai conseguir pagar porque você ficou lá atrás. A tua energia ficou presa só no problema. A sua energia ficou presa numa situação horrível. Então vamos mudar, vamos transformar. Isso é espiritualidade, gente. Não tem como ser diferente. E eu não tô aqui sendo dono da verdade, não. Eu tô contando histórias que são reais. Eu vivo numa mesa de jogo, onde eu jogo pra muita gente quase que o dia todo. Eu vejo todo tipo de problema, e a maioria é nessas situações. Pessoas que ficam presas na garra dos pais, que não conseguem arrumar emprego, não conseguem nada, porque estão vivendo o karma, o negativo. Elas entraram numa telha de aranha, mas elas não aceitam. Elas não trabalharam uma transformação dentro delas, elas não conseguem fechar esse ciclo. E esse ciclo depende de nós. Eu queria dizer essas palavras, viu? E dizer que daqui a pouquinho eu vou estar jogando para vocês. O telefone aqui da rádio é 0 operadora 11 31710221, 0 operadora 11 32624490. Estarei na live do Facebook da Vibe Mundial. Quem quiser estar também curtindo, compartilhando, é importante para nós. Porque quantas pessoas a gente não ajuda, né, gente? Com tudo isso que a gente fala aqui. Então compartilhem, que você tá dando caminho para outras pessoas. Você está ajudando outras pessoas. E quero dizer também meu telefone de contato para as consultas, né? Que é 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Eu estou aqui no Metrô Saúde, bem perto de você, uma quadra do metrô, bem dizer, e também atendo o pessoal de outras capitais, outras cidades, mesmo fora do país, pelo telefone, sob depósito bancário, né? E o meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. Dizer pra vocês que as minhas consultas não são caras. Dá pra você fazer uma forcinha, dá pra você vir até a mim, chegar até a mim. É 1 hora de consulta, você vai saber muita coisa. Você vai desvendar esses mistérios que estão aí te prendendo, te amarrando. Que muitas vezes você fica... A pior cegueira que tem é a espiritual, gente. Essa é a pior cegueira que existe na face da Terra. A gente precisa desvendar mistérios, se conhecer, saber o que vai acontecer, o que não vai, quais são as possibilidades do destino para sua vida, né? De você ser feliz, se realizar materialmente, construir uma nova história, fazer uma história de sucesso. É isso que a gente fala aqui, né? Então, o Sagrado Falando de Axé, eu estou toda terça-feira às 2h30 da tarde,
todo sábado às 3 horas da tarde e esse mês, 12:30 no domingo, né? Para estar aqui com vocês, fazendo esse trabalho. Quero agradecer esse carinho de vocês, dizer que sábado às 3 horas da tarde estarei aqui. Meu telefone para as consultas é 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Atendo no Metrô Saúde aqui em São Paulo, que atendo Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. E também atendo o povo que está em outras capitais, em outras cidades. É sob depósito bancário. E a gente fica 1 hora na mesa, né? Quer dizer, eu fico 1 hora. E depois a pessoa faz as perguntas que ela quer. Mas eu fico 1 hora falando só o que o jogo manda, né? E depois ela faz as perguntas que ela quer. É sob depósito bancário, minhas consultas não são caras. Agradeço o carinho de vocês. Motumbá, Motumbaxé.